Irmãos, caríssimas irmãs, que as bênçãos do Senhor possam envolver a todos nós, trazendo muita luz e muita serenidade aos nossos corações. Nesta ocasião, a Federação Espírita do Estado de Goiás pediu que nós fizéssemos uma reflexão sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, intitulado por Kardec Buscai e Achareis, nós vamos encontrar no início, no preâmbulo, a seguinte citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Essa passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo está comentada por Allan Kardec e é um capítulo bem curtinho, mas muito significativo. Inclusive nele não tem instrução dos espíritos. E Emmanuel faz um comentário a esse capítulo no livro Pão Nosso. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma referência a ele. Mas a gente lembra que Emmanuel, lá no livro Consolador, na questão 259, ele fala que as palavras de Jesus, elas vinham como que ocultas numa luz com ângulos prismáticos, de muitos prismas. Ou seja, permitindo a nós que lemos essas passagens dos Evangelhos do Novo Testamento, que a gente tire essa ou aquela interpretação. São ângulos, são prismas que nós, pela luz do nosso entendimento, a gente consegue vislumbrar. Então hoje a gente vai trazer uma pequena reflexão, por volta aí de uns 25, 30 minutos, acerca dessa passagem, em que Jesus, de forma imperativa, ele coloca 3 palavrinhas muito importantes: pedi, buscai e batei. Lá no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, Emmanuel, ele vai fazer uma proposta para nós. O Emmanuel vai dizer que essas palavras de Jesus, elas não foram enunciadas sem um sentido especial. Ele colocou aqui, Emmanuel, que nós deveríamos pedir, nos nossos pedidos, caminhos de libertação da antiga cadeia das convenções sufocantes. Pedir libertação dos preconceitos estéreis, das dedicações vazias e hábitos cristalizados. E ele acrescenta: pedir a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Olha o que é que o benfeitor Emmanuel sugestiona para a gente pedir para Deus: a libertação do cipoal aonde nós nos enfiamos diante das nossas quedas, dos nossos atos de ignorância,
onde nós, sem visão que transcenda a essa vida, nós ficamos aqui mergulhados, patinando em preconceitos, em convenções sufocantes, em dedicações vazias e hábitos cristalizados. Logo na sequência, o Emmanuel vai dizer que a gente tem que buscar as ações santificadoras e dignas, aquelas que retratam o legítimo bem, e não nos deixarmos levar ou nós não perseguirmos miragens perigosas. E ele ilustra aqui ainda que muitos de nós, à semelhança de mariposas, nós nos deixamos levar pela luz de um fogo e nós, quando percebemos, calcinamos o nosso corpo, queimamos o nosso corpo. E Emmanuel finaliza dizendo que depois que nós pedimos, buscamos, nós vamos ter que bater. Bater seria executar, seria trabalhar na conquista daquilo que nós estamos buscando. E na medida que nós trabalhamos, nós vamos encontrar portas, elas vão se abrir. E é claro que se nós buscamos a prática do bem, nós vamos encontrar as portas da plenitude, a porta da felicidade, a porta da gratidão. Mas dependendo daquilo que nós fizermos, nós vamos bater na porta do desespero, da desavença, na porta da depressão, da revolta. Então essa é uma reflexão que Emmanuel faz aqui nessa obra. Do ponto de vista da teoria, a gente fica pensando, parece que é tão fácil fazer isso, mas no dia a dia as coisas não funcionam bem assim. E eu gostaria de compartilhar com vocês, vou deixar esse livrinho aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência própria que aconteceu meses atrás para ajudar a construir o nosso raciocínio. Eu estava conversando com um amigo que não é espírita, ele é de outra religião, e ele é casado com uma amiga nossa, que é espírita desde criança, que participa com a gente das atividades no Centro Espírita em Rio Verde. E ele tem o sogro e a sogra que são muito ricos. O sogro e a sogra são proprietários de algumas fazendas no município, são produtores, eles têm uma renda anual muito grande. Enfim, são o que a gente chamaria de pessoas milionárias. E esse amigo meu, passando por um momento de dificuldade, ele precisou de um dinheiro. E ele falou, vou falar com o meu sogro e com a minha sogra. E eles que custou a ter coragem, porque ele sabia que o sogro e a sogra eram pessoas muito seguras. E ele chegou lá e falou, olha, eu preciso de um dinheiro para saldar um compromisso aqui, mas é por 90 dias. Tem uma atividade que eu estou desenvolvendo e daqui 90 dias eu recebo. E não é muito, ele explicou lá a situação. E o sogro falou, não, eu vou pensar porque eu estou apertado esses dias. E eu sei que depois de uns 3, 4 dias, a sogra veio falar com ele e falou que não tinha condição de arrumar os recursos, que eles estavam apertados e que no outro momento arrumaria. Ele ficou tão chateado com o sogro e com a sogra, falou, mas ele comentando comigo, você é espírita, eles são espíritas, e vocês falam tanto em desapego, e nem para arrumar um dinheiro, não era me dar dinheiro, era me emprestar por alguns dias. Aí eu tentei justificar, falei, às vezes ele fez algum negócio, ele pode ter comprado um imóvel, ele não estava prevenido, às vezes precisava vender alguma coisa, não recebeu. Ele falou, não, eu sei como é que é lá. E ele ainda falou assim, você quer que eu te falo? O tanto que eles são apegados. Há poucos dias, eu cheguei na casa deles, é uma casa boa, uma casa grande, e a minha sogra estava passando uma fita isolante na parte superior da geladeira, porque tinha uma moldura da geladeira que estava despregando e caía, ela colava, caía, e a geladeira já tinha muito sinal de ferrugem. E eu perguntei para ela, falei, sogra, essa geladeira da senhora está com problema? Ela falou, não, meu filho. Ela respondeu para ele, tá até boa, funcionando, ela está com uns defeitinhos aqui. E ele me falou assim, Wilson, a geladeira tem 18 anos. 18 anos. E ela passando fita crepe para poder aproveitar ainda mais a geladeira.
como é que vocês, ele olhou para mim e perguntou, como é que vocês, espíritas, que tanto fala de outra vida, que vocês estão tão desprendidos, que não pode ter apego, ainda mais quando morre. Eu já sei muito disso porque a minha esposa faz evangelho lá e eu escuto as coisas que vocês falam do evangelho de vocês. E esse apego danado, e eu fiquei assim sem jeito de defender o casal. E eu falei, às vezes é o jeito deles, né? Às vezes eles têm condição de comprar, mas quer experimentar, quer usar um pouco mais para não ficar jogando coisa boa fora, né? E ele ficou rindo. Bom, e eu fui para minha casa e esqueci desse negócio, desse assunto. Mas assim que eu cheguei lá em casa, eu entrei na cozinha e eu me lembrei que fazia mais ou menos uns 3 dias que eu tinha mandado consertar a geladeira. E eu pensei, gente do céu, a minha geladeira é quase da idade daquele casal do sogro e da sogra. Deve ter uns 15 anos a minha geladeira. Aí eu sentei sozinho e fiquei meditando. Será que eu também não tenho um comportamento de avareza? Eu acho que eu sou econômico, mas será que eu também não estou extrapolando? Será que a minha esposa já não está sonhando há algum tempo com uma geladeira nova? E eu fiquei pensando isso. E comecei a refletir que aos meus olhos, eu posso estar tendo um caminho certo, mas aos olhos de outras pessoas, eu posso ser um avaro, posso ser uma pessoa ciumenta, uma pessoa irracível, uma pessoa orgulhosa. Falei, gente, às vezes é preciso parar e pensar o que a gente está fazendo da vida. Mas eu cheguei a uma conclusão muito tranquila. Nós, todos, católico, espírita, evangélico, umbandista, judeu, muçulmano, não é o título religioso que nos vai fazer uma pessoa virtuosa. Não tem jeito. É a vivência do evangelho, a compreensão do evangelho. E nós vamos desencarnar e voltar de novo várias vezes justamente para mudar isso, para a gente evoluir. Por que a gente renasce? Lá na questão 132 do livro dos médiuns, do livro dos espíritos. Deus nos impõe encarnação para o nosso progresso, para a gente chegar à perfeição. Então, me valendo desse exemplo, desse amigo meu, eu faço a seguinte reflexão, que serve para você, mas vai servir muito mais para mim. Eu vou desencarnar daqui uns dias. Pode ser daqui uma semana, um mês, às vezes daqui a pouco, daqui a 10 anos. Eu vou desencarnar e você também vai desencarnar. Levando para a vida espiritual as minhas imperfeições, as suas imperfeições. Lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 238, Kardec pergunta, se quando a gente morre, a gente fica sem essas paixões, sem orgulho, sem vaidade, sem arrogância, sem avareza, sem ciúmes. Os Espíritos respondem, não. Do lado de lá a gente continua com essas sombras que nós temos aqui. E muitos de nós saímos desta vida com muitos débitos nos nossos relacionamentos, em decorrência de infidelidade, de perversidade, de crueldade, de abandono, enfim, de uma série de dívidas morais. Mas também nós temos o desejo de crescer, de evoluir. Então, do lado de lá, como espírito, nós vamos pedir para Deus uma nova oportunidade. Deus, deixa eu nascer de novo. E surge essa oportunidade. Eu venho com esse pedido para eu tentar crescer, desenvolver as minhas potencialidades morais, adquirir mais virtudes. E eu vou de encarnação em encarnação com esse propósito. É o meu pedido. E eu vou, depois de encarnado, com esse propósito que eu fiz o pedido, eu vou começar a desenvolver atividades aqui no plano físico. Mas quando estamos encarnados, nós muitas vezes vamos seguir o caminho que o Emmanuel falou. Acabamos de ler há pouca hora. Nós vamos seguir miragens perigosas. Nós nos preocupamos tanto com o que comer, com o que beber, com o que vestir,
que nós nos esquecemos de buscar aquilo que é essencial, que são os valores educativos da alma. Nos preocupamos muito com a estética. Quantos de nós, eu particularmente, aconteceu comigo, quando os primeiros cabelos brancos começaram a aparecer, eu tirava um, tirava o outro, olhava para o lado para ninguém ver a minha vaidade. Depois eu fui percebendo que não tinha jeito, eu ia ficar careca. Hoje já está quase tudo branco. E quantos somos nós que às vezes não ficamos tranquilos com as rugas, com a celulite, com as varizes, com as gorduras acumuladas. E isso causa revolta, causa tristeza, e nós perdemos tanto tempo nessas miragens de um corpo bom. Temos uma casa e queremos uma melhor, temos um carro e queremos outro melhor. É a ganância, é a ambição, são as miragens perigosas às quais se refere Emmanuel. E buscamos satisfazer a esses interesses mais materiais, que representam uma satisfação do nosso ego, que está adoecido, e nós viramos as costas para a conquista das virtudes, para aquelas coisas que são maiores e mais importantes para a nossa vida. Infelizmente, acontece isso. E aí nós esbarramos nas portas das dores e entramos por elas, do desespero, da decepção, da frustração. Mas por conta da busca equivocada que nós fizemos, encontramos esses caminhos dolorosos. E aí nós poderíamos pensar como mudar isso, como reverter isso. Eu vou pensar, mas Jesus falou, se eu peço, eu obtenho. Mas tem uma passagem no Evangelho de Jesus, onde ele diz, que até Emmanuel coloca, vou até pegar para vocês aqui de novo, eu acho que é no item 59. No 59, está aqui. Se vós, no Evangelho de João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vou ler uma frasezinha aqui, um período dessa frase. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. As minhas palavras estiverem em vós. Qual criatura dentre nós, encarnadas, que consegue aceitar as palavras de Jesus e vivenciar as palavras de Jesus, senão Ele próprio? Qual de nós conseguiria fazer como o nosso querido Francisco de Assis, que pediu uma só coisa, que marcou muito para nós: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Ele, Francisco de Assis, conseguiu perceber essas palavras do Cristo dentro dele. Conseguiu. Por isso ele pediu para ser um instrumento da paz. E nós conseguimos fazer esse pedido. Quase toda noite a gente ora, ou pela manhã. Quais são os objetos dos nossos pedidos? Tem por aí várias pessoas hoje pagando promessas, fazendo caminhadas longas, fazendo doações, deixando o cabelo crescer, barba crescer. Tem nada contra isso, a doutrina espírita não tem nada contra isso. Mas ele está pagando uma promessa por conta de um pedido que resultou em algo daquilo que Emmanuel colocou para a gente, pedindo para a gente sair do cipoal escuro, dos preconceitos, das condutas más cristalizadas, ou para satisfazer uma doença, se eu superar essa doença, se o meu filho ou minha filha passar num concurso. Quais são os nossos pedidos? O que nós estamos buscando? É isso que o Evangelho, no capítulo 25, traz para nós, colocando que a vida nossa aqui na Terra
já reflete uma resposta de Deus a um pedido nosso. Deixa eu nascer para que eu utilize essa encarnação de uma maneira que me ajude no meu progresso moral. Mas estando aqui, mergulhados na carne, dificilmente conseguimos transformar os recursos em obras divinas, em obras de amor que refletem essa grandeza que Jesus e Deus espera de nós. Mas isso não deve nos desanimar. Eu dou um exemplo pelas vivências que eu tive quando criança. A gente morava num sítio e tinha lá aquele chamado pé de gueroba, pé de coqueiro, né? Em que a gente pegava os coquinhos pequenininhos, colocávamos numa pedra, segurávamos com uma mão e com a outra mão a gente batia uma outra pedra em cima para quebrar o coco. Mas geralmente, até quebrar o coco, a gente amassava muito o dedo, porque a gente batia a pedra em cima, o coco espirrava, você buscava o coco, colocava de novo, batia com mais força. Depois de muito bater, a gente conseguia abrir o coco e a castanha, quase sempre, ela estava muito amassada, ela estava quase que esbagaçada, diluída. Mas era uma delícia, Mesmo com uma mão amassada, o dedo amassado, a gente pegava aqueles pedacinhos, a gente ia comendo o coco, e era uma alegria grande. Então, nós, nessa vida, somos a semelhança dessas pessoas, que como aconteceu comigo e acontece muito ainda, que a gente vai quebrar um coco, a gente amassa muito, a gente se machuca muito. Mas é gostoso a gente pegar os pedacinhos e comer. Nós não temos condição de olhar para um coco, por exemplo, e tentar fazer com que ele abra a castanha ali. A gente pega a castanha inteira e come, tem que sofrer. No estágio que nós estamos, é um avanço a gente bater nas portas das condutas que nos elevam. É doloroso a gente perceber que tem convites luminosos, faiscantes, nos convidando às vezes para uma conduta que vai agredir o nosso corpo, uma bebida, um tóxico, e aquilo que eleva, às vezes é doloroso ter que estudar, ter que perdoar, ter que ser solidário, ter que ser fraterno. Nós não estamos acostumados com isso. Vivemos nas sombras durante muito tempo. E agora que estamos caminhando, mas é tão gostoso quando a gente vence, a gente bate, a gente espirra daqui, espirra dali, mas a gente sai catando os coquinhos e a gente pega a migalha do perdão, alguém que a gente consegue perdoar, o auto-perdão, alguém que a gente consegue dialogar, alguém que a gente consegue ajudar, levar um prato de sopa, ajudar um familiar. É isso que Jesus está falando para nós. Buscar nessas condutas uma forma de nelas, insistindo, bater e abrir a porta do reino celestial. Quando Jesus estava crucificado, ele disse para o ladrão chamado Dimas, o bom ladrão, que na igreja católica é chamado de São Dimas, ele arrependeu naquela hora da cruz, e Jesus disse para ele: você estará comigo no paraíso. Só que a gente interpreta paraíso como um lugar, como um local de felicidade plena. Paraíso corresponde, naquela proposta de Jesus com Dimas, uma simbologia. Está no paraíso quem cai em si e começa a buscar o caminho da autorredenção. Está no paraíso quem persevera na prática do bem, e abre as portas do bem-estar íntimo, que tem a consciência tranquila, abre as portas da solidariedade, da fraternidade. Está no paraíso quem sofre, bem-aventurados aflitos, que serão consolados, serão consolados aqueles aflitos que pagam as suas dívidas sem revolta. Isso é estar no paraíso. É essa a proposta de Jesus para nós. Quando, no livro Paulo e Estevão,
só para a gente já ir finalizando, no meu livro aqui que eu li, já li e reli, e está na página 214. Gamaliel estava dialogando com Paulo, ele que era um doutor da lei, já tinha se retirado da vida pública, o Gamaliel, e aí Paulo ainda era Saulo, ele estava querendo começar o seu apostolado, depois de ter compreendido um pouco Jesus, mas ainda naquelas primeiras dúvidas, ele vai conversar com o nosso Gamaliel, e Gamaliel faz um comentário aqui que eu acho sublime, e às vezes nesse livro, com tanta coisa, passa despercebido, mas como diz Emmanuel, palavras de luz têm muitos prismas. E eu consegui enxergar um prisma aqui, acho que muitos de vocês já viram também, mas para mim foi um prisma meio novidade. Em que Gamaliel fala que o povo hebreu, ele diz assim, nossos avós atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimentos. Estava dizendo que estava em busca da chamada Terra Prometida. Aí ele pergunta, que região seria essa? A Terra Prometida, né? Se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção. O que Gamaliel está perguntando para Saulo? Falou, Saulo, se a gente for observar o mundo, todos os lugares tem mananciais que Deus protege. Inclusive ele menciona aqui, há tamareiras, frondosas e amigas, que crescem nas areias ardentes, que refrescam, que dão comida, todo lugar tem. Aí ele vai dizer uma coisa tão bonita. Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. Aí ele afirma, não temos aí um símbolo perfeito? E responde, a revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Nós buscamos tanta coisa no mundo, viajamos, estudamos, olhamos tanta coisa, mas a beleza da vida está no Evangelho de Jesus. E se formos fiéis a Jesus, nós vamos perceber que na própria oração dominical, lá no Pai Nosso, Jesus vai dizer para nós como pedir. Seja feita a vossa vontade. Jesus pede para nós que a gente se submeta à vontade de Deus. Que a gente peça para Deus o pão nosso de cada dia. Pão nosso é o alimento. Para a gente ter o alimento, a gente tem que trabalhar. É como se Deus me dá trabalho, um trabalho digno, um trabalho honesto, para eu ter o pão. Mas o pão que alimenta o corpo, esse a gente trabalha e ganha. Mas também Jesus ensina a gente a pedir o pão nosso, aquele pão que é o pão do amor. Pão do amor é eu trabalhar é bater, é fazer. É o meu leme, eu estou buscando a minha paz, estou buscando a minha felicidade. E o pão nosso da alma, é fazer a vontade do Pai. É o que Jesus falou. É o que Jesus falou. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E o nosso? Qual que é o pão da nossa alma? Fazer a nossa vontade? Brigar quando as pessoas não fazem conosco? Fazer do meu jeito, do meu tempo, da minha hora? Essa é a proposta de Jesus. E ele ainda fala mais para nós, lá na oração dominical, para a gente perdoar as nossas dívidas. Para que Deus perdoe a nossa dívida, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Está
tudo tão colocado por Jesus e nós ficamos perdidos como mariposas em busca das luzes que vão queimar o nosso corpo, queimar a nossa alma. A vida se faz de minutos, se faz de anos. E tem um poeminha do Mário Quintana em que ele diz assim: na convivência, o tempo não importa. Se for um minuto, uma hora, uma vida. O que importa é o que ficou deste minuto, desta hora, desta vida. Lembra que o que importa é tudo que semelhares colherás. Deixa algo de ti no teu mundo, da tua hora, do teu dia, da tua vida. Jesus deixou para nós, de cada minuto da passagem dele, de cada hora da vida dele, um roteiro para cada minuto nosso, para cada hora nossa, para a nossa vida. E às vezes, nós podemos começar a mudar muita coisa. E eu digo isso pensando em mim. Eu posso até hoje, não ter trocado a geladeira lá de casa. Mas eu já troquei algumas coisas. E você já trocou algumas coisas. Podemos trocar muita coisa. Podemos trocar a ociosidade e fazer de cada minuto, de cada hora, de cada ano da minha vida, da sua vida, um testemunho de conexão com as forças de Deus, para que nós, compreendendo as palavras de Jesus, possamos pedir e Ele então, percebendo a nossa grandeza, trazer para nós aquilo que tanto queremos. Que Deus abençoe você, que Deus envolva o seu lar, que Deus envolva a sua casa, que possamos caminhar na estrada da vida com muito amor no coração, batendo e abrindo sempre para nós as portas do amor. Que assim seja.